Essa questão da Rússia, da União Soviética e do interacionismo na educação lá, na verdade, isso já tem um início antes da própria Revolução. Nos anos chamados anos de espera, que foi mais ou menos entre 1908 e 1915, 16, foram anos que o Partido Comunista ele ficou dividido, não apenas entre bolcheviques e mencheviques, até porque existe todo um mito dessa questão dos bolcheviques e mencheviques, como se eles fossem os dois únicos grupos do Partido Comunista e tivesse uma divisão muito clara entre eles. Nenhuma das duas coisas é verdade. Eles não eram um único grupo e não eram e a divisão entre eles não era tão clara. Tinha vários membros que pulavam de um lado para o outro. É, Às vezes os bolcheviques defendiam uma coisa que os mencheviques eram contra, e 2 anos depois eles defendiam aquilo e os mencheviques eram contra. Então era uma coisa meio embaralhada, assim. Aqui, agora, existia uma outra divisão que era até mais clara durante esse período, que foi a escola de pensamento, a escola de formação política do Lenin, que estava na França na época. Ele estava numa cidade perto de Paris, não sei se chama Bossejou, esqueci o nome. Ele tinha essa escola e tinha a escola de Bolonha, na Itália, que era liderada pelo Maxim Gorky, aquele escritor que até escreveu Os Pequenos Burgueses. A escola do Lenin, ela defendia o marxismo econômico, que a gente costuma chamar de ortodoxo. Era luta de classe, dialética de classe só. A escola do Maxim Gorky defendia a ideia que só isso não seria suficiente para construir uma sociedade socialista ou comunista e superar o capitalismo. Porque isso era muito científico e econômico para ele. Você tinha que ter um elemento religioso. Ele falava que a religião sempre teve um papel muito forte na coesão humana ao longo de toda a história humana, né? O Gorky falava. E para os socialistas isso não seria diferente. Então, com o fim da religião, no caso ali até cristã, teria que ser criada outra forma de vida religiosa. E essa forma só poderia ser criada por um é, pela tomada de uma vertente mais pedagógica do marxismo do que econômica. Então, é essa escola que vai dar muito valor a essa questão pedagógica, é ela que vai dialogar com essas escolas construtivistas que vão surgir na Alemanha e nos Estados Unidos e na Itália também. Na Europa Ocidental e Estados Unidos, né? Estados Unidos você tinha lá o John Dewey e William James. É, Na Itália tinha Maria Montessori, na Alemanha tinha o Friedrich Froebel. Eles que vão dialogar principalmente com essas escolas de pensamento. E esse pessoal, depois de 1917, eles continuam dentro do Partido Comunista e vão exercer grande influência nele. Tanto que a secretaria de 1917, a Secretaria de Educação, fica com o Lunacharsky, que era originário dessa escola. E a partir de 1917, quando ele assume a Secretaria de Educação, toda a pedagogia soviética, todo o programa de educação é voltado dentro desses termos, do interacionismo da educação. Por isso que eu falei no artigo, e isso é verdade, a questão pedagógica tinha tanto peso quanto a questão da propriedade social dos meios de produção. Era uma coisa muito discutida. E você tinha já nesse momento já duas escolas, que era de São Petersburgo e a de Moscou, duas propostas, né? A de São Petersburgo acreditava que você tinha que dar mais ênfase na filosofia, né? Ela valorizava mais figuras como John Dewey e William James. A de Moscou ela já era mais bruta, assim, entre aspas. Ela já acreditava num construtivismo bruto, assim, tipo, soltar as pessoas em ambientes mais ou menos só externamente controlados, mas não controlados internamente, e deixar elas, assim, na tentativa e erro, criar coisas coletivamente e criar um espírito de corpo que pudesse superar o individualismo da sociedade liberal capitalista, né? Mas ambas eram, vamos dizer assim, as duas faces de Jano, elas tinham a mesma origem no marxismo pedagógico. Na verdade, elas tinham mais a ver uma com a outra do que ambas as escolas gostavam de admitir. Elas eram mais próximas do que gostariam de admitir, tanto uma quanto outra. Então, você começou a ter todo esse modelo de educação foi implementado em todas as escolas russas. As primeiras coisas que eles fizeram foi implementar o chamada escola politécnica.
A escola politécnica é assim, ela é uma grande, ela na verdade era um grande projeto interdisciplinar, onde você aprendia algumas técnicas de base ligadas a cada área do conhecimento, mas sempre articuladas pela ideia marxista, pela ideia de construir uma sociedade fundamentada no marxismo. Então a técnica, na verdade, ela era uma técnica, vamos dizer assim, domada, né? Ela não estava numa esfera de pesquisa livre ou mais ou menos livre, onde ela podia ser reinterpretada e reformulada de uma forma mais ou menos livre. Ela sempre tinha que ir na direção de corroborar uma proposta filosoficamente marxista. E isso vem daquela ideia do Marx, do fim do homem não, da última etapa histórica do homem, quando ele é totalmente livre, então ele supera a alienação do sistema de produção capitalista. Ele poderia ser poeta de manhã, caçador à tarde e escritor durante a noite, ou compositor de óperas durante a noite. Esse era o Marx falava, né, dessa última etapa de libertação do homem. Ele teria liberdade total de exercer várias funções. É o contrário de uma divisão do trabalho social durkheimiana, por exemplo. Então, influenciado por isso, eles criam essas escolas politécnicas. E a ideia era deixar os meninos meio soltos para eles irem de acordo com a criatividade coletiva deles e irem criando e recriando coisas nesse meio. O único controle que eles exerciam era justamente o controle ideológico, não podia sair do marxismo. Fora disso, eles nem olhavam para os meninos ali, na verdade. O problema é que isso começou a ter efeitos muito parecidos com o que acontece nessas escolas americanas hoje. Os meninos mais fortes, fisicamente mais fortes, roubavam a comida dos mais fracos, em cenas que até parecem aquelas de filme de sessão da tarde, do menino maior roubando o lanche do menor no recreio, na escola americana, sabe? Eles faziam isso, tinha abuso sexual, tinha estupro, e teve um caso extremo, esse que eu falei, que foi no Cáucaso, que os meninos mais agressivos, eles tomaram o poder na escola e conseguiram tomar as armas dos guardas que estavam estacionados nas regiões no entorno. Né? Eles tomaram a escola e tomaram as áreas adjacentes à própria escola, cara, e formaram um bando de saqueadores, saquearam aldeias. O Exército Vermelho teve que intervir lá, acabar com os meninos, cara, de tanto tamanho foi o problema. Não tinha liberalismo com arma nenhum, né? O civil não podia ter arma, até porque um civil armado era um antirrevolucionário armado em potencial, então não podia armar o civil. Então a questão de comparar esse modelo de 1900, que é implantado em 1917 com o modelo de alguns países ocidentais atuais é justamente essa questão. Você tira a análise de questões mais amplas e gerais, ou então, sei lá, falar que isso é de uma cultura nacional, para jogar a análise na condução sociopedagógica dentro do próprio recinto escolar, que é algo que não se faz hoje. Não se faz para tentar explicar isso, essa violência entre jovens que aumenta. E o tiroteio, na verdade, ele é simplesmente o aspecto mais violento, ele é a ponta do iceberg de um problema maior, que é justamente a implementação de medidas sociopedagógicas que acha que os alunos têm que, no final das contas, interagir antes do que adquirir conteúdo e serem introspectivos, e ela coordena a escola só nesses termos e não se atina para possíveis efeitos colaterais não desejados e não previstos que possam vir disso. Essa que é a questão, que eu acho que vale a comparação e vale uma nova proposta de análise, sabe? Agora, voltando à questão da Rússia, as autoridades soviéticas não estavam nem aí para isso, de menino tomar a comida do outro, menino bater no outro, menino não sei o quê, não estava nem aí para isso não. Mas eles começaram a atinar para o problema quando eles viram que eles estavam começando a produzir só analfabeto. Só analfabeto. E eles precisavam de gente que sabia ler e escrever para industrializar, ou pelo menos para continuar o processo de industrialização que era necessário lá. Porque assim, por exemplo, naquele livro Sussurros, do Orlando Figes, ele fala isso, que é muito interessante, que nas escolas construtivistas soviéticas, eles gostavam muito de brincadeira, né? O menino tinha que brincar, aprender brincando. Então eles faziam o quê? Eles organizavam uma brincadeira de guerra, às vezes,
onde você tinha o exército vermelho e o exército reacionário. Só que todo mundo queria ser o vermelho, ninguém queria ser o reacionário. Então o que os educadores faziam? Eles punham os dois para brincar e quem ganhasse virava sendo vermelho. Tinha esse tipo de coisa. E fora problemas muito maiores, que é assim, você não aprende, a União Soviética, ela não era muito industrializada ainda na época, né? E ela precisava da indústria para ter a classe trabalhadora que o Marx tanto desejava. Só que você não constrói uma indústria, um sistema industrial moderno, com brincadeira, com lero-lero. Você precisa de cientistas e técnicos altamente qualificados. E você não consegue isso com lero-lero. Aí o pessoal, sobretudo ligado ao Lenin, mesmo antes da morte do Lenin, já começa a se atinar para esse problema. Já começa a se atinar para isso. E a partir depois da morte do Lenin em 1927, o Stalin vai dar mais ênfase ainda a esse problema. Aí ele muda a proposta pedagógica. Aí ele coloca depois para coordenar a educação na União Soviética o Anton Makarenko, que já vai vir com uma proposta bem diferente, bem diferente dessa construtivista. Agora, você tem uma mudança nas escolas convencionais. Mas nas escolas, por exemplo, de reeducação para filho de inimigo do povo, orfanato, e até nos campos nos experimentos sociais, igual foi em Nazino, né, onde as pessoas eram colocadas para construir comunidades agrárias coletivizadas, o modelo construtivista continua sendo utilizado. Ele continua sendo utilizado, como foi o caso Nazino, que eu citei em 1933. Ali já era pleno governo Stalin, 33. Eles ainda eram utilizados nesses experimentos sociais. Agora, nas escolas mesmo, vamos dizer, normais, entre aspas, eles já vão para outro modelo, já vão para uma educação mais técnica, né, com o objetivo de industrializar o país. Embora a filosofia marxista continue sendo totalmente obrigatória e incriticável dentro dessas instituições. Inclusive, se você criticasse ela da escola, você já não entrava nos pioneiros. Se você não entrasse nos pioneiros, você não entrava na Consomol, que era a juventude do partido. Se você não entrava na Consomol, você não entrava no partido. Então a escola ela tinha esse elemento de educação técnica, mas ela também era um elemento de seleção para ver aqueles que podiam ou não entrar no partido, que era o único do país e que comandava tudo no país. Então é isso, sabe? Em relação a inaugurar essas coisas, no sentido de todas essas práticas interacionistas de forma geral, a União Soviética, é claro que ela não inaugurou enquanto ideia, mas ela de fato inaugurou enquanto política pública pedagógica. Foi o primeiro país a ter isso como uma diretriz central na secretaria, no ministério, que lá era a Secretaria, né, da Educação, já em 1917. Eles foram os primeiros mesmo. E é engraçado que boa parte, talvez até a maioria dessas teorias que eles vão usar para fazer isso vem dos Estados Unidos, né? Isso que é curioso, que era um país que era vamos dizer assim, o oposto a tudo que eles defendiam. Agora, essa questão da arma é um tema que eu queria tocar, mas não toquei porque é um texto de blog, né? E estender muito. Um texto de blog não é para ficar muito grande, mas é claro que a facilidade do acesso de uma ferramenta do crime facilita a prática do próprio crime. Mas mesmo assim, ainda tem questões que ficam sem resposta quanto a isso, no que se refere à liberdade de arma nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre teve liberdade com arma. Por que esse fenômeno do school shooting vira uma epidemia de algumas décadas para cá e antes não era? E inclusive em alguns estados americanos até ficou mais difícil conseguir arma de algumas décadas para cá. Por exemplo, na Califórnia ou em Nova York, nos estados das duas costas em geral, não é tão fácil conseguir. Califórnia eu sei que é mais difícil, Nova York, sabe? E na Califórnia acontece school shooting também. Nos inícios dos anos 2000 teve um famoso lá, um menino chamado Andrew Williams, entrou tirando na escola. E ele próprio falou que é porque não aguentava mais ser zoado. E ainda tem outro ponto, apesar de existir esse mito dos Estados Unidos são um país onde você pode ter um fuzil e entrar atirando nos lugares, matando os outros com fuzil e tudo.
Se você pegar os casos, isso na internet você pode pegar. Se você pegar os casos, você vai ver que a maioria esmagadora mesmo, desse tipo de ataque é feito com armas que você pode conseguir legalmente até no Brasil. Geralmente são revólveres e pistolas, rifle no calibre 22, esses rifles de caça 22, de caçar paca, que a gente usa aqui para caçar paca. E geralmente as armas mais pesadas são a escopeta 12, igual em Columbine eles usaram 12. A própria polícia, depois da averiguação, afirmou que foram as armas mais mortais que eles usaram em Columbine. Foi a que mais matou e feriu gravemente pessoa. Então, e mesmo a 12, ela é liberada para uso civil no Brasil. Ataques feitos com fuzil de guerra, igual esse na Flórida, agora recente, que o menino usou um AR-15, essa é minoria, cara, minoria mesmo. E, inclusive, muitas vezes essas armas são conseguidas assim, eles roubam de um tio, roubam de um pai de um amigo. Não é arma conseguida legalmente, não, num bom número de casos, cara. Então, mesmo essa questão da liberação da arma como facilitadora, mesmo ela é algo a ser discutido também nos anos 60. Os anos 60 eles surgem como uma recapitulação do marxismo pedagógico soviético dos anos 20, na verdade. O que eles não toleravam, na verdade, porque os anos 60 teve muito essa coisa da crítica à própria União Soviética. O que eles não toleravam é que, na verdade, a União Soviética se constituiu como uma civilização socialista, que ela era socialista mesmo, só que, apesar deles terem estatizado a economia, eles não conseguiram ir além de certos parâmetros civilizatórios que muita gente nos anos 60 achava que deveria ir. Então eles achavam que a União Soviética era uma coisa estagnada, que estatizou a economia, mas o resto não é muito diferente do Ocidente. O que também é um erro, que na verdade era muito diferente. A civilização soviética era muito diferente. Se você ler aqueles livros do autor, aquele que eu te falei, o Stephen Kotkin, você vê que a União Soviética, mesmo depois do stalinismo, na era Brezhnev, na era Khrushchev, na era Andropov, ela era uma coisa muito diferente do Ocidente no que se refere à sua estrutura de poder, seus hábitos, seus costumes. Mas o pessoal dos anos 60 não tinha ideia disso. Então eles vão recuperar tudo isso aí, John Dewey, Margaret Mead. Margaret Mead era discípula do Franz Boas, né? O pessoal mesmo da direita americana fala que os fundamentos do politicamente correto, o que é? É a antropologia cultural do Franz Boas, a escola de Frankfurt e a psicopedagogia lacaniana, a psicopedagogia interacionista. Esses são os três fundamentos que eles chamam do ditadura do politicamente correto. Eu realmente acho, cara, que os Estados Unidos ele teve que se ver com esse problema de forma mais aprofundada e primeiro do que outros países, porque eu acho que eles foram os primeiros a implementar esse tipo de política pública de forma mais duradoura, até porque eu acho que o socialismo americano, os fundamentos dele são esses. Se você lê aquele Thoreau, o Walden, A Vida nos Bosques, ou então se você lê aquele livro do Nathaniel Hawthorne, aquele que escreveu A Letra Escarlate, tem um livro dele que chama o Romance do Vale Alegre, que é quase uma etnografia, a experiência dele numa comunidade socialista utópica na Nova Inglaterra. E você vai ver ali que, na verdade, aquele socialismo utópico que foi muito forte nos Estados Unidos, você vê todos esses elementos socio-interacionistas que vão ser implementados depois de forma mais coordenada por um sistema, por um Ministério da Educação centralizado a partir dos anos 60 e 70. Eu acho que isso vem lá de um processo muito tipicamente americano nesse sentido. E depois isso vai sendo implementado em outros países fora dos Estados Unidos também, né? Até porque esse modelo americano virou um padrão.